o Trump convidando Flávio Bolsonaro para ir para a Casa Branca. Então a gente sabe muito bem como está sendo feita essa negociação do Trump. O Trump está querendo resolver o problema dos Estados Unidos. A gente não pode aqui falar para vocês, o Trump está querendo resolver o problema do Brasil. E o Trump não tem nenhuma obrigação de resolver o problema do Brasil, da mesma maneira que o pessoal de Trinidad e Tobago, mas vamos falar das fronteiras do Brasil, né? O pessoal do Paraguai não está esperando ninguém no Brasil resolver o problema deles. O pessoal da Argentina não está esperando ninguém lá do Brasil para resolver o problema deles. Suriname, não tem ninguém. Comenta aí se você sabe como é que tá a política do Suriname. Então nem adianta vir com esse papinho do não, o Trump não quer nada para ajudar o Brasil, não. É óbvio, ele não é presidente do Brasil, ele é presidente dos Estados Unidos da América. Da mesma maneira que nós não queremos um presidente do Brasil indo resolver problemas do Suriname enquanto deixa os problemas do Brasil a ver navios. Nós não sabemos como é que tá a situação do Suriname. Nós queremos o Brasil cuidando do Brasil. Pois bem, tá aqui o Trump querendo resolver o problema dos Estados Unidos e para isso ele convidou não Luiz Inácio Lula da Silva dessa vez, ele convidou Flávio Bolsonaro, convidou o senador Flávio Bolsonaro, sabendo da posição que Flávio Bolsonaro hoje se encontra na política eleitoral brasileira nesse ano de eleições. Ano de 2026, nós temos o PCC como alvo, a gente tem o Comando Vermelho, várias apreensões em portos em Santa Catarina, em Santos, São Paulo, e portos do Ceará sendo utilizados para escoar cocaína do PCC, a cocaína das Farc, para a Europa e para os Estados Unidos. E dessa vez, Trump quer conversar com Flávio Bolsonaro na Casa Branca. Pergunta que eu faço diretaça aqui para o Juliano e para o Caporeso. Vocês acham que o Trump convidando Flávio Bolsonaro nesse prazo que ele deu pro Lula é um recado pro Lula? É lógico que é um recado muito forte, um recado muito contundente. Nós presenciamos, né, essa visita do Lula aos Estados Unidos, a maneira, né, até pela linguagem corporal, mais de 80% da linguagem humana é não verbal. Até pelo posicionamento corporal do Donald Trump ao cumprimentar o Lula, a cara de velório que o Lula saiu dali, porque nós sabemos que dentre os presidiários, cada 5 votos de presidiários no Brasil, 4 são para o Lula. Então, se tem alguém que não tem interesse em desagradar os seus eleitores, é o Luiz Inácio Lula da Silva. Nós sabemos que esse convite para o Flávio é sim de interesse dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos precisam combater o narcotráfico latino-americano de drogas. E quem que é a maior organização latino-americana hoje de drogas? O PCC. Muita gente não sabe disso. O PCC ele domina desde a plantação da coca na Bolívia até a exportação de mais de 1 tonelada de cocaína pelo Porto de Santos, que vai para a Europa, que vai para os Estados Unidos. Então, é lógico que esse é um recado duro do presidente Donald Trump contra o crime organizado e uma mensagem claríssima de que nós no Brasil hoje temos um presidente que ele não tem feito um trabalho minimamente sério contra o crime. Recentemente, Alan, eu fiz um discurso na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, falando justamente da questão do Flávio versus o PCC versus o CV, que é o Comando Vermelho. Ele visitou o SECOT, né, o sistema lá de El Salvador do Bukele. Nós presenciamos ali a primeira vez que uma teoria do direito de um alemão chamado Gunther Jacobs foi de fato aplicada, que é o direito penal do inimigo. Existem criminosos que, pelo seu próprio estilo de vida, eles se tornam não um mero transgressor da lei penal, não apenas uma pessoa que está se enquadrando em um núcleo do tipo de um artigo do Código Penal. Não, ele se transforma em um inimigo do Estado. Ele se transforma em um inimigo da nação, porque toda a vida dele é voltada para a prática do crime, e não apenas isso, mas também para a prática da criação de um Estado paralelo. Para essas pessoas, não se pode ter o mesmo peso que outros criminosos comuns têm. Essas pessoas precisam ser tratadas como inimigo, serem jogadas
na prisão e a chave depois tem que ser jogada fora. E a única pessoa que visitou esse modelo em El Salvador e que já falou que deseja o mesmo para o Brasil é o nosso próximo presidente Flávio Bolsonaro. Gente, o Brasil tem jeito. A solução para o Brasil é muito mais simples do que parece. O que falta é vontade. Se nós solucionarmos o problema da criminalidade no Brasil e trouxermos novamente a moralização para o Poder Judiciário, isso aqui é muito importante. Olha, existem pessoas dentro da direita, o Alan está cansado de saber disso, o Juliano também, que fala assim, nossa, olha só o jeito que o Bolsonaro fala, ele fala muito palavrão. Nossa, o Alan ele xinga, ele fala palavrão, não é polido falar palavrão. Nós presenciamos por parte do MBL. O Juliano falou aí, a prisão do Roberto Jefferson. Ele reagiu à prisão, né? Eu acho que ele estava indignado, com razão, mas as pessoas perderam o senso das proporções. Será que o Roberto Jefferson, porque chamou um ministro aí de boca de veludo, ou chamou outro de careca, ou chamou uma ministra de bruxa, ou alguma coisa desse tipo, ele merece apodrecer na prisão? O que é o império das leis? Se nós vivemos no império da lei, isso significa, né, essas pessoas que dizem defender o Estado democrático de direito, que a lei deve ser igual para todos. Então, você praticar um bullying ou uma injúria contra o ministro do STF justifica você apodrecer na prisão. Mas você, cidadão brasileiro, se você tem uma briga com o vizinho, se você tem uma briga com alguém, né, e o cara vai até você e te ameaça de morte, e fala assim, eu vou te matar. Ele sai, ele nem preso vai. Ele é levado para a delegacia e sai pela porta da frente. No mesmo dia, uma ameaça de morte. Mas se você falar que um iluministro, ele tem alguma característica de falta de cabelo, você tem que apodrecer na prisão. Esse é o Brasil que nós queremos? Eu tenho certeza que não. O Brasil que nós queremos é esse Brasil, onde os nossos seguidores são muito... Eu tenho seguidores aqui que tem umas frases maravilhosas. Juliano, olha essa daqui. Lula ligou pedindo para ser recebido. Não foi isso? Flávio foi convidado. Como é que alguém que... O Aécio Neves já falou agora que talvez quer ser candidato. Tá todo mundo querendo pegar... todo mundo querendo pegar a corrida do 1%, né? É 1% ou 2%? Eu nunca me lembro se é 1% ou 2% ali no final da eleição ali. Todo mundo querendo pegar a corrida do 1%. Todo mundo achando que um suposto, como é que é a farsa do escândalo, né? Todo mundo querendo pegar o falso escândalo e querendo derrubar Flávio Bolsonaro. Aí o jornalista do Metrópolis falou, Jair Bolsonaro soube de tudo o que aconteceu, comentou e reafirmou que Flávio Bolsonaro é o candidato. Ou seja, havia alguém perto de Jair Bolsonaro fazendo esse tipo de pergunta para ele, não querendo Flávio Bolsonaro. E aí, agora a gente tem o próprio Bolsonaro falando, por meio de interlocutores que estão próximos dele, dizendo, não, sim, o Flávio Bolsonaro o candidato. E aí a gente tem aqui o próprio Trump mandando recado. Ó, eu quero Flávio Bolsonaro aqui na Casa Branca. Será que agora a galera vai sossegar o facho, Juliano? Tem gente que é insaciável, né, Alan? É insaciável. Assim, é preciso dizer que Flávio Bolsonaro tem se destacado por estar dando show em diplomacia e relações internacionais. Não é à toa esse convite. Flávio, ele sempre foi preparado, inclusive recentemente ele esteve à frente da Comissão de Segurança Pública no Senado. Foi um deputado que a vida toda apoiou o trabalho das forças policiais. E a gente sabe que a segurança pública é a pauta mais cara da nossa eleição, né? O próprio governo brasileiro hoje já admite a existência de 88 facções criminosas em nosso território. Só na Bahia nós temos 21 facções. E a gente sabe também que o governo brasileiro tem uma grande resistência em classificar essas organizações como organizações terroristas. E a gente sabe por quê. Né? Lá no nosso estado a gente vê hoje um coronelismo às avessas, que é praticado através de alianças espúrias com faccionados para garantir votos em determinadas áreas. Isso existe hoje lá. E, assim, o Flávio Bolsonaro ele já se posicionou a favor de classificar essas organizações como organizações terroristas. Tanto é que, há algum tempo atrás,
poucas semanas atrás, ele recebeu uma comitiva de parlamentares europeus justamente para tratar desse tema, onde parlamentares europeus trouxeram para ele, né, as movimentações do PCC e do CV na Europa, e também para falar de violação de direitos humanos. Então, o Flávio ele tem dado um show em diplomacia. A gente sabe, a história nos mostra que um país, para ele se livrar da tirania, se livrar de perseguição, tem que contar com o apoio da comunidade internacional. O próprio Brasil, para se tornar uma nação independente, precisou da ajuda de outros países, do próprio Estados Unidos, do Reino Unido, da França posteriormente. Então, o Flávio Bolsonaro ele tem feito isso, ele está rodando o mundo, está conversando com a comunidade internacional, está com trânsito na Argentina, está com trânsito em Israel, foi em El Salvador, como bem citado aí pelo meu amigo Caporeso, certo? Tem trânsito na Hungria, foi à França recentemente, indo para os Estados Unidos, Bahrein, Emirados Árabes. Então, ele tem esse apoio. Qual outro pré-candidato no Brasil preenche esse requisito? Tem essa articulação. Então, a gente sabe que esse convite de Donald Trump é um recado claríssimo, certo? Bastava uma lei para o governo, um projeto de lei ordinária para o governo brasileiro resolver esse problema das facções, mas eles não querem resolver. E agora, né, eu até brinquei nas minhas redes sociais, pessoal, até um aceno que a gente faz aí, a geração alfa, que tem caído muito na narrativa do MBL, né, caindo aí na conversinha mansa desse pessoal. Eu disse que o Flávio Bolsonaro farmou aura mais articulação, né, deu um show, um momento crucial para ele lá, às vésperas da eleição, e tem tudo para dar certo. E eu tenho certeza que tem gente lá no Palácio do Planalto que já está chorando no banho. Chorando e muito. Agora, imagina só, na pesquisa que fizeram a última do Flávio, colocaram a questão do Banco Master, né? Será que agora eles vão colocar a foto da Deolane sendo presa e ela como amiga do Lula nas próximas pesquisas? Porque isso aconteceu hoje, pessoal. A influenciadora e advogada criminalista Deolane Bezerra foi presa preventivamente nesta quarta-feira durante a Operação Fênix, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo e pelo Ministério Público Estadual para investigar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. A prisão ocorreu na residência da influenciadora em Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo, e a operação também teve como alvo familiares de Marco Herbas Camacho, apontado pelas autoridades como líder da facção. Segundo os investigadores, contas bancárias ligadas a Deolane teriam sido utilizadas como contas de passagem para movimentações financeiras atribuídas ao grupo criminoso. A apuração também aponta o uso de empresas de transporte de cargas de fachada, supostamente de fachada, para ocultar a origem dos recursos. A justiça determinou o bloqueio de 327 milhões de reais em ativos financeiros, além da apreensão de veículos de luxo e imóveis de alto padrão ligados aos investigados. De acordo com a investigação, o caso teve origem após a apreensão de bilhetes manuscritos atribuídos a integrantes do PCC dentro do presídio de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, interior paulista. A partir desse material, a polícia afirma ter identificado movimentações financeiras consideradas suspeitas. As autoridades também informam que o nome de Deolane chegou a constar em alerta de difusão vermelha da Interpol enquanto ela estava em Roma, na Itália. A influenciadora retornou ao Brasil antes da operação e foi presa em território nacional. Esta é a segunda prisão de Deolane relacionada a investigações de lavagem de dinheiro em menos de 2 anos. Em 2024, ela foi detida em Recife durante uma operação que investigava rifas ilegais e jogos de azar, os tigrinhos, né? Sendo liberada posteriormente por habeas corpus. A defesa da influenciadora nega a ligação dela com o PCC e afirma que irá contestar as acusações na justiça, essa justiça do Brasil, que a gente sabe muito bem como funciona. Tudo isso está lá no site da revista Timeline.com. Agora eu pergunto para vocês, meus amigos, o que seria da campanha de Flávio se alguém tivesse sido preso com uma foto igual essa daí? Não, simplesmente seria aquela guerra devastadora de toda a mídia atacando a figura do Flávio Bolsonaro. E quer saber? Em um caso como esse, é o que deveria acontecer. Isso sim deveria estar sendo comentado pela grande mídia. Não é comentado da maneira que deveria, por qual motivo? Né? Olha, as pessoas precisam ter senso de proporção. De um lado, nós temos o governo mais corrupto da história do Brasil, quiçá do mundo, que envolveu o país em mensalão, em petrolão, escândalos de empréstimos do BNDES,
agora escândalo de aposentado do INSS, e também o caso Márcia, de uma forma a fugir de investigações. E do outro lado, você não tem o fenômeno dos negócios, né? Como no caso do Lula, do filho do Lula, que limpava a bosta de elefante no zoológico e que virou um mega empresário bem sucedido, né? Porque, coincidentemente, foi o fenômeno dos negócios. Eu me lembro da época da Copa, do pentacampeonato, quando o Lula falou isso, perguntado a respeito do crescimento simplesmente enorme do sucesso da conta bancária do filho dele. Ele falou que o Lulinha era o fenômeno dos negócios. Mas, do outro lado, você tem quem? O filho do presidente Bolsonaro, que conseguiu um financiamento privado, não é para um filme de fundo de quintal, de quinta categoria. Nós devemos respeitar o trabalho desse filme Dark Horse, tá? Uma grande produção hollywoodiana, com um ator que fez A Paixão de Cristo, Dick Caviezel, que fez Sound of Freedom. Eu parabenizo o Mário Frias, tá? O Mário Frias, ele fez um trabalho incrível, porque ele sabe a importância da gente poder trabalhar na esfera da cultura. É a cultura que vai mudar a mentalidade de muitas pessoas, esclarecer o que está acontecendo. Agora, a população vai poder ver o tamanho do heroísmo de Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é um herói nacional, tá? Tem gente que confunde herói com super-herói. Acha que herói é o Superman, é o Batman, é uma pessoa com a capa. Não, herói é uma pessoa de carne e osso, que tem coragem de lutar por aquilo que acredita. Se necessário for, com o sacrifício da própria vida. Eu ajudei a tirar o presidente Bolsonaro do chão quando ele foi esfaqueado. Eu estava lá em Juiz de Fora naquele dia. Quantas pessoas teriam coragem de seguir lutando com a bravura que Jair Bolsonaro conseguiu? Quando ele estava para ser preso, não tenho medo de ser perseguido pelo que eu vou falar aqui agora. Tá? Não tenho medo. Quando ele estava para ser preso, eu cheguei para ele e falei: presidente, vai embora. Vai para os Estados Unidos. O senhor já sangrou por esse país. O senhor fez um trabalho incrível e não merece passar por mais essa perseguição. Eu deveria ser a última pessoa a falar isso para o Bolsonaro. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Bolsonaro do Brasil coloca a mão no meu ombro e fala assim: vai, Caporeso, porque ele me conhece. Isso seria eleitoralmente maravilhoso para mim, mas eu estou me lixando para esse fato eleitoral. Eu quero saber que o meu amigo, que para mim é um exemplo de heroísmo, Jair Bolsonaro, está aí definhando, estão prejudicando a saúde dele com essa perseguição sem fim. E ele olhou para mim, Alan, olhou para mim, Juliano, e falou assim: Caporeso, eu não vou sair do meu país, porque eu tenho que dar exemplo. Cara, o que mais ele precisava provar? Mas não se trata daquilo que precisa ser provado. Se trata de um propósito, de uma vocação, de um ato de bravura. Eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro ele já está com o seu nome eternizado como uma pessoa heróica da nação brasileira. Mas quanto mais o tempo passar, cada vez mais a nossa população ela vai criar consciência deste grande homem que teve a coragem de se levantar contra um sistema corrupto que tentou matá-lo mais de uma vez por acreditar em um Brasil acima de tudo.